Nessa aula de matrizes, a gente vai discutir duas operações básicas de matriz, que é a adição e subtração de matriz, né? Essas duas operações a gente pode executar entre duas matrizes, desde que respeitadas algumas regras, né? Eu elenquei aqui na lousa algumas regras que você tem que prestar atenção antes de tentar efetuar essas duas operações com matriz, que seria adição e subtração. Primeiro, para efetuar adição ou subtração é necessário que as matrizes A e B, que são as duas matrizes que eu estou tentando somar ou subtrair, sejam do mesmo tipo. O que significa isso? Elas têm que ter o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas, ou seja, eu só posso somar duas matrizes que sejam 2 por 2, porque elas são do mesmo tipo. Ou eu posso subtrair duas matrizes do tipo 2 por 3, desde que as duas tenham a mesma característica. Tudo bem? Então elas têm que ser basicamente do mesmo tipo. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Outro item que eu tenho que observar na adição e subtração é o item número 2. A matriz resultante ou a matriz resultado da adição ou subtração terá o mesmo tipo das matrizes anteriores. Tipo assim, se eu estou somando duas matrizes ou subtraindo duas matrizes do tipo 2 por 3, o resultado vai ser uma terceira matriz também do tipo 2 por 3. A matriz resultado ou resultante ela é sempre igual às anteriores. Tudo bem? Um terceiro item que eu tenho que prestar atenção é esse aqui. Soma-se os termos correspondentes de cada matriz. Soma-se ou subtrai-se, né? Depende da operação que você está executando. O que significa isso? Eu só posso somar termos equivalentes. Então, quando eu estou executando soma de duas matrizes que são do mesmo tipo, eu posso somar o primeiro termo da primeira matriz com o primeiro termo da segunda matriz. Eles têm que estar exatamente na mesma posição, na mesma linha e na mesma coluna. Então tem que ser termos equivalentes. Tudo bem? Seguindo a ideia de adição de matriz, eu vou construir aqui uma ideia de adição, soma de duas matrizes, né? Então aqui, somar a matriz A e B tem como resultado a matriz C. Então a matriz C seria a minha matriz soma, né? Que é o resultado da soma da matriz A com a matriz B. Quando a gente faz uma soma, tem que obedecer algumas regras, lembra? A matriz A, B e C, elas têm que ser do mesmo tipo. Se eu estou somando a matriz A com B, a C, o resultado dessas duas somas, né, vai gerar uma matriz que tem o mesmo tipo das anteriores. Aqui é uma explicação de como executa a soma, né? Eu vou somar dois termos equivalentes nas matrizes A e B. Tipo, eu vou somar o termo que está na primeira linha e primeira coluna na primeira matriz, com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da segunda matriz. Isso vai gerar o elemento C, que está na mesma linha e na mesma coluna dos dois termos anteriores. Esse é o princípio que eu vou usar. A matriz C é chamada sempre de matriz soma. Então, quando eu somo duas matrizes, o que eu vou obter como resultado é a matriz soma, tudo bem? Que seria a terceira matriz, que no caso estou representando por C. Aqui eu coloquei representação visual de duas matrizes, né? Aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas por 3 colunas. Vou somar com uma outra matriz do mesmo tipo, também com duas linhas e 3 colunas. Então, ambas as matrizes são do mesmo tipo, como eu ressaltei lá em cima, né? Eu só posso somar matrizes que têm o mesmo tipo, basicamente. A matriz resultante que vai aparecer lá na frente é uma matriz igual aos tipos anteriores. Também ela vai ser uma matriz do tipo 2 por 3. Sempre segue esse princípio de pensamento. Então vamos lá, como é que eu executo uma soma? Eu vou somar o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda. Desde que eles sejam equivalentes, eles têm que estar exatamente na mesma posição geométrica, tudo bem? Elemento da primeira linha, primeira coluna, eu vou somar com o elemento da primeira linha e primeira coluna na segunda matriz. Isso vai gerar como resultado o primeiro elemento da primeira coluna da matriz resultante, que é a matriz C. Então eu somo lá, menos 1 mais 3, são termos equivalentes e vai gerar o primeiro resultado. Vou para o segundo elemento, o elemento da primeira linha, segunda coluna, 0 mais 8, vai gerar o resultante na mesma linha, na mesma coluna da matriz C. 1 mais 4, estou somando termos equivalentes nas duas primeiras matrizes, que vai gerar a mesma posição geométrica na matriz resultante. Aí segue lá, 2 com mais 3 negativo, depois segue 3 com mais 5, depois segue 2 com mais
8. Olha lá, sempre somando termos equivalentes nas duas primeiras, vai gerar o equivalente na terceira matriz. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer as somas, ó. Menos 1 com 13 daria 12. Vou executando a soma. 0 mais 8, 8 positivo, 1 mais 4, 5, vou para baixo. Ó. Aqui, ó, mais com menos dá menos, então 2 menos 3 eu tenho menos 1. 3 mais 5 eu tenho 8 novamente. E 2 mais 8 eu tenho 10. Finalizei minha matriz, olha lá. Essa matriz resultante, ela continua sendo uma matriz 2 por 3, lembra? Idêntica às anteriores. É assim que eu executo uma adição de duas matrizes do mesmo tipo. Tudo bem? Voltando a falar sobre matriz ainda, eu vou falar sobre um exemplo de subtração, né? Então aqui eu vou colocar aquele resumo esperto, né? Vou subtrair a matriz A de B e vou obter a matriz C, que é a matriz resultante. De novo, A, B e C tem que ser do mesmo tipo, né? Então, como eu vou efetuar uma subtração, eu preciso que as matrizes sejam do tipo 2 por 2, 2 por 3, todas têm que ser exatamente idênticas, iguais. Tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Quando eu vou obter cada termo dessa matriz resultante, o que eu vou fazer? Vou subtrair um termo da primeira matriz A do seu termo correspondente na matriz B e vai encontrar como resultado o termo C, que é o mesmo termo equivalente na terceira matriz. Então vamos lá, a matriz C ela é chamada de matriz diferença, né? Eu estou fazendo uma subtração. Coloquei dois exemplos numéricos aqui para você entender bem, né, como é que seria na prática uma subtração de duas matrizes. Primeiro, você percebe claramente que elas são do mesmo tipo. Essa primeira matriz A era do tipo 2 por 3, né? Lembra? Duas linhas e três colunas. A segunda matriz B era do mesmo tipo, também possui duas linhas e três colunas. A matriz C, que é a matriz resultante, ela vai ser idêntica, né? Também vai ter duas linhas por três colunas, lembra? Todas as matrizes, elas terminam do mesmo tipo, tudo bem? Como é que eu faço a subtração? Sempre subtraindo termos equivalentes. Vou pegar o primeiro termo aqui da primeira matriz, vou subtrair do seu equivalente, que é aquele que está na mesma posição, só que na matriz B. Isso vai gerar o equivalente lá na matriz resultante, tudo bem? Então vou fazer isso aqui, ó. 13 menos 1, vou subtrair os dois equivalentes e vai gerar o resultado na matriz C. Olha lá, 13 menos 1 negativo, tá aqui, ó. Depois, ó, 8 menos 0. Olha lá, subtrair de novo os equivalentes. Próximo, 4 menos 1. Gerou o equivalente lá na C. Na segunda linha, ó, menos 3 menos 2. Olha lá, estou subtraindo os dois termos equivalentes. O próximo, 5 menos 3. Opa, perdão. Coloquei 2, 3, perdão, ó. 5 menos 3, tudo bem? E por último, 8 menos 2. Aqui, ó. Tá certo? Vamos então concluir isso. Aqui, ó. Menos com menos dá mais. 13 mais 1, 14. Ó. Finalizei já um dos termos. 8 menos 0 dá 8. 4 menos 1 dá 3. Vou para a segunda linha. Menos 3 com menos 2 vai dar sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Lembra? O princípio geral da álgebra. 5 menos 3, eu tenho 2. E 8 menos 2 dá 6. Olha lá. Finalizei a minha matriz. Ela continua terminando do tipo 2 por 3. Lembra? Todas são do mesmo tipo. Tudo bem? Está fechada essa subtração de matrizes.